hoje é o fim do prazo para pedir o registro das candidaturas, prazo que se encerra às 7 da noite. Então, quem ainda não fez essa formalização da sua candidatura lá na Justiça Eleitoral tem até hoje às 7 da noite. Aí amanhã, a partir de amanhã, sim, tudo liberado, tem campanha nas ruas. Vamos saber o que a gente pode esperar dessa nova etapa do período eleitoral com a cientista política Deise Chiocari, que sempre nos ajuda a entender melhor o cenário. Seja muito bem-vinda, Deise, bom dia. Oi, bom dia. Deise, o que muda oficialmente e não oficialmente, né? Porque o calendário eleitoral é cheio de regras, mas a gente já está vendo, né? Desde o início do ano, os até então pré-candidatos com seus blocos na rua. Muda alguma coisa de hoje para amanhã? Muda. A partir de amanhã, eles já podem oficialmente pedir votos, né, pela internet, e isso muda tudo. Eu acredito que durante essa semana, nas próximas semanas, a gente vai ver muito mais um pedido de não vote no outro candidato, né, porque essa eleição ela deve ser decidida muito na rejeição, né, em quem não votar. Então, a partir de agora, muda tudo oficialmente. Extraoficialmente já existia uma certa campanha, mas agora com as regras mais liberadas, né. Deise, bom dia. É o Rafael Colombo aqui falando com você. Obrigado pela entrevista mais uma vez para a CNN. Como é que você avalia a chegada dos pré-candidatos ao dia 16 à condição de candidatos? O principal movimento que as pesquisas da semana passada indicaram foi uma diminuição da vantagem que o ex-presidente Lula tinha em relação ao presidente Bolsonaro em Minas Gerais, né? Ainda há vantagem, segundo a Quest, mas a vantagem diminuiu ali. Não à toa, me parece, os dois começam a campanha com os maiores eventos em Minas, né? O presidente Bolsonaro lá em Juiz de Fora, onde ele sofreu o atentado em 2018, e o ex-presidente Lula em Belo Horizonte. E em São Paulo, onde o Lula tinha uma vantagem também, agora há empate técnico. Você avalia que a gente chega ao dia 16 com a eleição ainda mais entre Lula e Bolsonaro e ainda mais concentrada no Sudeste, ou seja, entre os eleitores, especialmente dos dois principais colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas, Deise? Sim, Rafael. Eles começam a campanha em polos muito simbólicos, né, para os dois, principalmente para o presidente Jair Bolsonaro, e a partir daí vocês já imaginam que a gente pode esperar vindo de discurso e de narrativa na campanha agora, né, num local em que em 2018 houve o atentado à faca, né. Então, eles já colocam o início do período eleitoral em movimentos muito simbólicos. O Norte e o Nordeste, eles já têm praticamente uma definição eleitoral. Eu não acredito que o cenário vá mudar muito, especialmente por causa do Auxílio Brasil, eu não acredito em muitas alterações. Mas o Sudeste, sim. O Sudeste ainda deve ter alterações nessa campanha. A gente deve ver, pelas últimas pesquisas, a gente já percebeu a terceira via saindo completamente de jogo. Então, eu acredito que agora vai ficar assim entre Lula e Bolsonaro, né? A terceira via sai, fica de lado e a gente deve ver o movimento eleitoral nesse sentido. Eu ainda acredito, pelo que a gente tem visto, pelos próprios movimentos dos candidatos, que a gente vai para um segundo turno. Mas a eleição vai ficar mais ou menos nisso, né? Por enquanto, a gente não teve nenhum movimento que altere muito o cenário, então a gente deve ver mais ou menos essa manutenção. E sim, sendo decidido no Sudeste novamente. Deise, a Basília Rodrigues, como sempre, quer participar, né? Sempre que você vem, todo mundo tem pergunta para te fazer. Fala aí, Basília. Pois é, um assunto novo que surgiu aí nesta última semana tem a ver com a intolerância religiosa. Os movimentos, tanto de Lula quanto Bolsonaro, atacarem uns aos outros, né, em relação à religião. Então, de um lado, se fala muito dos evangélicos, do outro, as religiões que são de matriz africana. Eu queria saber, com você, que é cientista política e já esteve acompanhando outras campanhas, você até já disse isso, né, que tem larga experiência em acompanhar as campanhas à presidência da República, Deise, o quanto que essa pauta e tolerância religiosa pode fazer diferença no voto das pessoas? É um tipo de pauta de costume, você vê assim, ou não tem nada a ver com costume, tem a ver mesmo com criminalização da religião? Basília, bom dia.
tem vários fatores nessa tua pergunta. A gente precisa lembrar primeiro assim de um movimento histórico, né? O PT, entre outros pontos, ele surgiu das comunidades eclesiais de base, né? O próprio Fome Zero teve um aparato todo especial do próprio Frei Beto, né? E o bolsonarismo ele surge de um movimento evangélico, mas a questão da religião no Brasil, ela é desde que o Brasil é Brasil. E só para a gente voltar um pouquinho mais aqui, em 2012, olha que loucura, em 2012 eu escrevi um artigo chamado Eleição Rima com Religião, porque chamava a atenção o quanto os movimentos religiosos estavam extremamente intrínsecos na eleição para São Paulo de 2018, na prefeitura. E tinha até, nesse artigo, tem as descrições e as fontes ali de uma fala em que um pastor, e de forma alguma fazendo julgamento aqui, mas só para mostrar o quanto a religião está envolvida com a política, em que o pastor dizia que ia arrebentar o outro candidato. Nessa eleição, a gente está vendo um pouco do que sempre aconteceu no Brasil, né? Essa mistura de religião com política. A gente vê de um lado a Michele Bolsonaro, de outro os movimentos da esquerda, mas isso é um movimento que a gente sempre vai ver na política brasileira, porque a nossa política está muito ligada com isso e a nossa história, né? Nós somos religiosos extremamente. A campanha do presidente Jair Bolsonaro tem tido um trunfo, que é a Michele, mas não no sentido de abordar a religião, mas por ser a mais honesta na fala, porque a Michele, quando fala do movimento evangélico, ela fala com muito mais calma e muito mais sinceridade do que o próprio Jair Bolsonaro. Então isso também pode explicar um pouco dessa alteração que o Rafael estava falando no Sudeste. Mas essa criminalização da religião, a religião com política, Basília, é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais na política, porque isso está muito envolvido com quem nós somos. Então, vai ser na campanha para presidente, vai ser na campanha para prefeito, isso sempre existiu e vai continuar existindo. Em alguns momentos a gente vai ver uma criminalização das religiões africanas, em outros evangélicos e católicos, mas isso sempre vai existir. Esse embate ele é muito forte na nossa política. Vai você. Deise, vamos lá. Você estava falando, então eu vou, hein? Rafael passou a vez, eu vou. Deise, você estava falando que muda muito de hoje para amanhã, essa questão do cronograma eleitoral, né? Do que pode, o que não pode. A gente viu esse ano, para esse pleito, um movimento muito forte do TSE trazendo para si as principais plataformas, né? As redes sociais, onde muitos dos candidatos devem focar as suas campanhas daqui para frente. Esse acordo, até aqui, ele vai ser suficiente para barrar aquele tipo de violência, discursos de ódio, ou ainda não vai ser nessas eleições que a gente vai ver um apaziguamento nas redes? Olha, Stephanie, eu acredito que a gente vai ver um aumento da violência pela própria postura dos dois principais candidatos, né? A gente sabe que os eleitores, eles vão muito atrás do que os principais líderes fazem e como eles reagem, e a gente não tem visto por parte dos principais líderes nas pesquisas, e eu nem falo só de Lula e Bolsonaro, mas a gente não tem visto um arrefecimento no discurso. Muito pelo contrário, e nas próprias redes sociais o que a gente percebe, analisando os movimentos, é que o movimento está cada vez mais agressivo e polarizado. E eu estou usando polarização aqui no sentido de um contra o outro, tá? Então, eu não acredito, eu acho que também a gente tem um outro problema. A nossa Constituição, ela não define o que são as fake news, né? A gente viu o próprio inquérito das fake news que aconteceu aqui no Brasil sem um propósito muito claro, porque não existe essa definição. Então, a limitação, o que o TSE pode fazer é muito limitado nessa campanha. Eu realmente acredito que a gente vai ver um aumento de violência, a gente vai ver uma campanha muito acirrada e muito agressiva na internet. Não acredito que o TSE possa fazer muita coisa diante do que é a nossa Constituição, né? Desde agora, no fim de semana, o ex-presidente Lula fez uma transmissão pela internet com o André Janones, que deixou a candidatura para apoiar o PT, especialmente no trânsito do candidato nas redes sociais, né? E a transmissão foi toda dedicada ao auxílio emergencial, né? Porque as pesquisas identificaram que houve um avanço do presidente Jair Bolsonaro entre os beneficiários do programa social. Você acha que é nessa faixa de eleitorado que Bolsonaro e Lula vão disputar, de fato, o resultado da eleição? Porque as outras faixas costumam ter um voto um pouco mais cristalizado, né? A faixa mais suscetível é exatamente a faixa mais pobre, que está recebendo agora os R$600. Esse é
um dos principais caminhos na disputa entre Lula e Bolsonaro? Quem é o pai da criança? Quem vai pagar mais? Por que está pagando? Por que está deixando de pagar? Rafael, vai sim. O Janones já mostrou um dos seus principais pontos, né, na campanha da esquerda, porque a esquerda ainda não tinha entendido esse movimento das redes sociais e agora com o Janones já mostrou que mudou, né, uma das primeiras estratégias de campanha que a gente vê mudando. Mas eu acredito sim, eu acredito que o principal ponto, né, esses dias eu vi um analista até falando, que eu admiro muito, assim, mas ele falando que não era só a economia, mas eu discordo um pouco dessa análise, porque nesse ano realmente é a economia que vai dar o tom da campanha. Claro que ela sempre está presente em todas as campanhas, claro que ela é um fator fundamental, mas em 2018 o fator fundamental foi a corrupção, agora em 2022 a gente vai ver realmente a economia, e o Auxílio Brasil veio ainda para potencializar essa discussão. Então, deve ficar entre o Auxílio Brasil e, de novo, Rafael, entre as mulheres. Além delas serem a maior parte do eleitorado, né, elas constituem muito forte uma base evangélica que é alvo da disputa das duas principais candidaturas. Então, eu acredito que o tema vai ser entre mulheres e Auxílio Brasil. Aliás, só para ilustrar rapidamente, antes da gente encerrar, Deise, essa sua lembrança que é fundamental, hoje tem na capa do jornal Valor Econômico a história de uma mãe evangélica que mora no extremo sul de São Paulo, recebe R$600 do auxílio, recebe mais 200 do pai e dos filhos, 2 crianças de 6, 3 anos, e ela conta ali que com mesmo os R$800, né, somando os 600 do auxílio mais os 200 que ela recebe como uma espécie de pensão, ela teve de deixar de pagar um empréstimo para a Caixa Econômica Federal de R$70, não chega a R$70, porque não sendo assim, não sobra dinheiro para ela custear a vida minimamente ali das 2 crianças, né? As mulheres, chefes de família, evangélicas ou religiosas de qualquer maneira, que recebem o benefício, só o pagamento do benefício é o suficiente para elas ou vai entrar nessa conta também a inflação corroendo uma parcela importante do poder de compra desse benefício, hein, Deise? E elas aceitam esse argumento de que, estou te dando benefício, não, beleza, não importa o que o candidato fez agora ou o candidato fez no passado quando foi presidente, eu quero saber desse dinheiro na mão? Tem esse ponto, às vezes quando a gente fala de economia, não é que a população vai discutir o PIB ou o número, exatamente a porcentagem, mas é exatamente isso que tu está falando, é essa sensação. É claro que existe um alívio momentâneo e esse alívio é percebido já nas pesquisas, mas a gente tem que ver também como que os candidatos vão trabalhar essa discussão. Por exemplo, provavelmente o ex-presidente Lula deve trabalhar que o auxílio é por um momento e o presidente Jair Bolsonaro deve garantir que o auxílio vai continuar no ano que vem, né? E aí a gente tem que perceber ao longo da campanha como que a população vai entender essa mensagem. Mas o foco mesmo, ele tem que estar entre essas mulheres, chefes de família, a maioria delas são religiosas, e aí entra um ponto muito importante. Como que essas mulheres vão perceber esse auxílio e como que entra de novo um dos grandes trunfos, por enquanto, que é a Michelle Bolsonaro nessa campanha, né? Acho que é um dos pontos em que o presidente Jair Bolsonaro mais alterou a fala beligerante dele de 2018, né? A Michelle Bolsonaro realmente foi o elemento surpresa nesse ano e eu acredito que ela possa ter uma grande influência entre essas mulheres. Mas certamente o modo de percepção do Auxílio Brasil vai ser definidor nessa campanha, junto com a economia, com as mulheres, né, e a religião. A ver, Deise, você é sempre muito bem-vinda para discutir aqui com a gente o desenrolar dessas eleições. Conversamos com Deise Chiocari, que é cientista política, sempre muito bem-vinda aqui no Novo Dia. Obrigada, bom dia. Bom dia.